Bom, muita gente está falando que o coronavírus ele não é uma coisa tão importante, tem uma mortalidade baixa, será que a mídia está exagerando? E para isso, eu estou trazendo aqui para vocês agora, nesse vídeo aqui, alguns dados específicos para a gente conseguir debater isso de verdade, para eu conseguir mostrar para vocês que isso é relevante. E para isso eu vou colocar aqui uma taxa de mortalidade por idade. E para você ver junto aqui comigo, a gente vai olhar aqui. Quem tem mais de 80 anos tem uma taxa de mortalidade que chega a bater 15%. E quando a gente fala de 15%, pode não parecer que é muito. Você viu aqui, qualquer coisa você pausa o vídeo e dá uma olhada. Mas quando a gente olha aqui, uma taxa de mortalidade de 15%, pode não parecer que é muito. Mas se 100 pessoas têm, 15 morrem com mais de 80 anos. Isso é extremamente relevante para quem? Para os nossos avós. Isso é muito importante. Você tem que parar de achar que isso é porque a mídia está exagerando e começar a achar que você realmente tem que tomar medidas para evitar que essa doença se dissemine cada vez mais. Porque é o seguinte, disso aqui que eu quero falar com vocês, mais especificamente, mais do que a taxa de mortalidade, eu quero falar sobre esse gráfico aqui que eu estou mostrando. Qualquer coisa, dá uma parada no vídeo e presta bastante atenção nele. Se você der uma olhada nesse gráfico aqui, você vai ver que a gente está falando sobre o número de infecções, sobre o tempo a partir do primeiro caso em um país, certo? E quando a gente fala disso, a gente tem que começar a pensar em medidas de proteção. Como você viu lá no gráfico, a primeira curva, a curva roxinha, era para quem não tinha medida de proteção. E a segunda curva, que era verdinha, era para quem tinha medidas de proteção. E para isso a gente tem que pensar na capacidade de um sistema de saúde de um país. Então, por exemplo, o Brasil ele tem um número limitado de leitos em uma UTI. Ou seja, se o número de leitos é de 25 mil aqui no Brasil, se passar esse número de pessoas que vão precisar de um leito na UTI, sem ser só por corona, porque a gente tem outras pessoas que precisam de UTI e não tem corona, a gente começa a ter mortes, a gente começa a ter pessoas que precisavam estar numa UTI e não estão. Tem pessoas no Brasil que vão precisar de cuidados intensivos. Como assim intensivos, Vinicius? Elas vão precisar de um respirador para fazer a respiração para elas, porque se o vírus chegar no pulmão dela, ela vai precisar de algo para realmente ajudar ela. E se ela não tiver esse respirador, ela morre. E se você, só para você ter uma ideia, eu cheguei a ler junto com meu irmão artigos científicos que o número de respiradores, por exemplo, lá nos Estados Unidos, chega a ser de apenas 250. Ou seja, se tiver 251 ao mesmo tempo com a doença, ou seja, uma pessoa não vai ter acesso e essa pessoa pode vir a falecer. E certamente, eu até diria que vai vir a falecer porque ela não vai ter acesso ao tratamento que ela precisa. Então a gente precisa tomar muita, mas muita noção dessa importância para a gente ter medidas públicas. E por que isso acontece? A gente tem que ter noção clara que isso acontece principalmente por conta do coronavírus, essa disseminação rápida, a gente não consegue mapear o genoma dele. Isso acontece principalmente para você que está pensando no vestibular, você precisa saber que isso se deve principalmente ao ser uma doença, um vírus que tem um RNA como material genético. E por que isso é tão relevante? Porque se o material genético ele fosse um DNA, ele não ia mutar, ou seja, ele não ia ter mutações tão rápidas. Isso faria que fosse mais rápido de a gente conseguir mapear o genoma dele. E para a gente conseguir mapear o genoma de um vírus que tem um RNA que muta mais rápido, é mais difícil. E por isso que a gente ainda não conseguiu ter vacinas nesse meio tempo que o vírus já começou a ser descoberto.